Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Casal Educação Financeira. E hoje temos uma convidada super especial que ela falou que ela tá super feliz, mas ela não tem noção a nossa alegria, a nossa satisfação de ter conosco Cláudia Plenter. Isso. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Estou contente mesmo. E a Cláudia, pessoal, é economista e advogada. Então ela sabe o poder do dinheiro, hein? Opa. Aguardem aqui que tem muito assunto muito interessante. É facilitadora de constelação sistêmica e criadora do projeto Isis, que é voltado para a espiritualidade feminina no dia a dia. Então, olha só o que aguarda para vocês. Mas a Cláudia também é casada com Paulo. Isto. E mãe do Luiz Augusto e da Ana Carolina. Show. Show. Cláudia, seja muito bem-vinda mesmo. Muito obrigada. Fiquei muito contente de falar de um dos assuntos que mais me motiva, que é a constelação sistêmica. E tem muito a ver com dinheiro. Bom, eu não preciso nem dizer o quanto grata eu sou de ter conhecido a Cláudia nessa minha jornada do direito, apesar de que já com o pé fora da advocacia quando eu a conheci, mas ainda lá na OAB, e o quanto eu me conectei com essa mulher. Aliás, foi no primeiro dia de uma palestra que você ia dar, inclusive. Que eu ia dar lá na OAB, na Semana da Mulher, para falarmos sobre o empoderamento feminino e o dinheiro. E aí, essa mulher sentou do meu lado, não por acaso, e de repente a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Minha amiga. E aí, para começarmos esse nosso bate-papo, queria saber de você. Constelação sistêmica resolve nossas questões com a prosperidade? Não resolve tudo, né? Só é uma boa de uma ajuda. A prosperidade está atrelada a muitas questões pessoais. E também ela está relacionada com algumas questões inconscientes que a gente traz da hereditariedade. E aí a constelação familiar, para constelação familiar ou constelação sistêmica é a mesma coisa. Quem se dispõe a ver de frente estas questões é uma ferramenta espetacular. Mas conta melhor aqui para quem está nos assistindo e tal, porque assim, muito se fala de constelação, mas e aí? O que é constelação em si? De onde veio? Então, vamos lá. Constelação sistêmica é uma técnica de terapia breve. Por que breve? Porque ela efetivamente já, após a primeira sessão, ela já consegue identificar alguma questão inconsciente e ressignificá-la, né? Ela foi criada pelo Bert Hellinger, que foi um psicoterapeuta alemão, e a história é mais ou menos assim. Ele era seminarista católico à época, e ele ficou muitos e muitos anos na tribo Zulu, no norte da África. E ele, observando essa tribo Zulu, de como eles se relacionavam para resolver os problemas da tribo, aliado a tudo que ele já sabia de psicoterapia na época, ele formulou o que a gente chama de 3 regras essenciais para a condução de um bom relacionamento humano saudável. E quando eu falo de bom relacionamento humano saudável, eu estou falando de você com seu marido, de você com seu filho, de você com o porteiro do prédio, de você com o seu vizinho, literalmente com todo mundo. E aí essas 3 regras são a regra do pertencimento, a regra da hierarquia e a regra do equilíbrio de dar e receber. Literalmente, essas três leis, vamos dizer assim, elas conseguem pontuar a forma de você lidar com o outro em um aspecto extremamente saudável e produtivo.
E ela tem muito a ver com a questão da prosperidade, porque ela trata disso também. Cláudia, você trouxe essa questão das regras universais, isso me remeteu um pouco, não estou dizendo a tudo, mas um pouco a Jung com a questão do inconsciente coletivo. Nossa, tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver. É muito entrelaçado todo esse conhecimento de Hellingeriano, vamos dizer assim, com tudo aquilo que o Jung falava. Absolutamente tudo. Ele trata dos 3 níveis do inconsciente de uma forma muito assim... Rápida, né? Vamos falar do inconsciente individual, do inconsciente coletivo e do inconsciente universal. Ele também trabalha sobre esses mesmos aspectos. Interessantíssimo isso, hein, Cláudia? Muito, muito entrelaçado. Muito, muito importante, né? Porque, como a gente estava falando antes de começarmos o podcast, né? Às vezes as personas mudam, os nomes mudam, mas no fundo... Tudo se converge. Tudo se converge, não é? Tudo se converge a você buscar um processo de autoconhecimento. Porque vamos sair assim um pouco do mimimi do autoconhecimento. Porque você tem que fazer, etc e tal. Hoje eu tô meio italiana, tô falando muito com a mão. É essencial você saber quem você é para você identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Sim. Você saber o que você quer fazer com a sua vida, aonde você quer chegar e de que modo você vai fazer isso. Então, se você não sabe quem você é, como é que você vai tratar o ponto fraco seu individual para você ir a uma posição diferente? Então, quem quer ir a um lugar diferente tem que se atrever a fazer coisas diferentes. Sim. E talvez seja o caso de se conhecer no processo. Então... Sim. Olha que você trouxe aí o passo a passo bem de planejadora, né, Mário? Aí você falou a língua do Mário. Mas não faz sentido? Total. Não tem fórmula pronta, eu quero ficar rico. Então tá, neném. O que você vai fazer a respeito você primeiro? Isso é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Se a gente não começar a entender nossos comportamentos em relação ao dinheiro e a origem desses comportamentos, como é que a gente vai poder mudá-los? Já que o uso do dinheiro é totalmente emocional e muitas vezes inconsciente. Opa! Vamos lembrar que existe uma pesquisa inglesa, e eu vou ficar devendo para vocês qual é o nome da universidade, eu não sei se é Cambridge, que nomeou que 95% de todos os nossos atos são inconscientes. Ou seja, nem a escolha do seu par de meia com o seu sapato de manhã cedo, você não está fazendo consciente. Provavelmente teve algum gatilho que levou você a escolher aquela cor. Então, isso aí. Pera lá. Vamos baixar bem aqui. Perdão, vamos baixar bem aqui, vamos começar do começo. O pessoal pode estar achando estranho, né? Porque, peraí, o canal Casal Educação Financeira, cadê as finanças? Pessoal, as finanças é a consequência de tudo isso. De todas essas atitudes, de todas as ações que nós temos, tem uma consequência financeira. E é por isso que a gente conectou com a Cláudia aqui, para trabalhar esse assunto, né? Tanto para os mais leigos, porque tem um público que... Claro, nunca viu e tá certo. Nunca escutou, nunca se aprofundou nesse tipo de assunto, como tem os mais estudiosos. Então, eu queria justamente... começar a entrar nesse ponto. Porque quando fala o autoconhecimento, entender minhas atitudes. Ok, minha atitude de hoje, né? Por que eu botei a caneca desse jeito? Por que eu virei o celular para baixo? Mas o que provoca essa atitude? Ou da onde vem essa mentalidade, né? Ou esse instinto de me fazer... atuar daquela determinada maneira. Atuar daquele jeito, né? Então... isso daí... Vou dar um preâmbulo, se eu me estender, vocês me ajudam a voltar para o ponto de novo. Basicamente, quando a gente fala de constelação, a gente fala de uma coisa chamada epigenética. E o que é a epigenética? A epigenética fala dos traumas, e dos valores e dos sentimentos que nós herdamos, que nós trazemos pela nossa ancestralidade. Então, quando a gente está se referindo à prosperidade versus escassez, nós estamos justamente falando de uma questão, inclusive cientificamente comprovada, de uma hereditariedade comportamental e de valores que nós temos em nós
agimos impulsivamente, agimos inconscientemente, não raro, extremamente comum, seguindo a vida, seguindo esse fluxo de informação que a gente não tem, a gente não se conecta com ele e que define tudo que a gente vai fazer. Então, vou restringir do macro vindo ao micro. Por exemplo, eu mesma, durante muitos e muitos anos, quando eu ainda morava em São Paulo, eu tinha um post-it amarelo no canto do meu computador e estava assim: escassez versus prosperidade. Eu tive que me trabalhar anos para conseguir identificar quais eram os pontos que eu estava relacionada à escassez, e eu sou muito, nesse sentido, eu sou muito mental, eu quero entender o porquê deste comportamento, não basta eu mudar, eu quero saber o porquê. Sim. Vou fundo na ferida. Para fazer sentido, né? Para fazer sentido, é meio porquinho chafurdando na lama. Eu realmente gosto de até lambuzar. Não, ok, satisfez, então agora sigo. E eu fiquei anos me trabalhando nisso. Então, voltando, a questão da ancestralidade está relacionada a isso, por quê? A nação brasileira é um melting pot de nações, de imigrantes. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho eu na primeira pessoa, porque eu me uso como exemplo. Sim. Eu sou meia alemã, meia italiana. A minha ancestralidade italiana hoje está na 6ª ou 7ª geração aqui no Brasil. Veja, eles vieram antes da Primeira Guerra, mas quando eles já estavam na Itália, naquela época, eles passaram fome por conta de pestes. Depois... Acho que toda ancestralidade europeia tem sofreu muito isso, né? Exato, tem muito isso. A questão de você saber o que é fome, porque veio a questão da peste e por Muitas aí guerras vai. ao longo de muitos anos. Então, veja, nossa, mas você já está na 7ª ou 8ª geração. Mas espera lá. Já estou na 7ª ou 8ª geração, mas depois dessa peste veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra. Os meus ancestrais vieram analfabetos. Eles foram trabalhar na roça, né? Ou seja, eles viram e experimentaram a dificuldade de ter que arar e esperar a terra dar o fruto para poder colher e comer. Dos meus dois lados, se eu não me engano, de um lado é 12, 13 filhos e do outro também. Ou seja, como é que você vai alimentar essa turma toda? Sim. Então, veja que é um tema recorrente de preocupação em não faltar. Em sobreviver. Estamos falando no macro, fora as questões individuais que tiveram de cada ancestral nessa linha, de como foi a vida dele. Sim. Né? E aí, mas é um papo para outro dia, a gente pode falar inclusive da questão das maldições, que também podem interferir. E você que está escutando a gente não pensa que não existe. Existe, posso provar, e tem com a consequência energética abissal. Então pronto, que eu estou aqui justamente para puxar esse ponto, porque obviamente quando eu falei do público mais leigo, porque eu me incluo, então eu represento. E eu posso falar que é a besteira que eu quiser, certo? Com certeza. E assim, a vivência dessa hereditariedade, né? Dessas gerações. E que, obviamente, foi aquele medo, ou aquele sucesso, ou né, aquela prosperidade, foi descendo de geração para geração. Perfeito. Isso, o lado vivência. Perfeito. Né? Que é mais racional da coisa, o lado racional da coisa. A energia, aí trazendo o lado de energia, ou qualquer que seja motivações, ou como enxergar isso, ele está junto com a vivência ou é um campo paralelo? Entrelaça. Porque muito provavelmente algumas vivências você vai deixar de fazer por conta dessa energia que você traz em si. Ou você vai fazer porque está sendo impulsionado por aquela energia. Exatamente. É uma questão de repetição de padrão. É uma questão de repetição de padrão. Agora você veja como isso é forte, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que ela tem casas.
Veja, já tem essa ancestralidade europeia Aham. muito enraizada. Especificamente, ela teve um trauma na primeira infância muito significativa, que a família foi despejada, anos 50, no meio da madrugada, e ela foi acolhida por um vizinho e ficaram os pais e as crianças morando na garagem até conseguir alugar um outro imóvel. Hoje, ela tem casas. Ela precisa saber que ela não vai ficar desabrigada sob nenhuma hipótese. Então, todos os investimentos dela, São ela faz imóveis. imobiliários. Ah, E que aí até sai da questão cultural que a gente traz, né, do imóvel, né, de ter terra, mas uma vivência O dela é hereditária. visceral. O dessa pessoa é visceral. Ela precisa para se sentir tranquila Segura. e protegida, segura. porque a gente traz muito, o Mário tocou nessa questão cultural, que a gente traz muito nos nossos processos e palestras. Uma das coisas que a gente fala é a influência, obviamente, de uma cultura europeia que nós temos aqui no Brasil, né? E que traz muito essa questão da terra, né? De terra não perde valor, você precisa ter sua casa, você precisa ter sua terra. Aí me recordo até daquela expressão do fulano não tem eira nem beira. O que era eiras e beiras, né? Eram os telhados, as formações dos telhados, ou seja, Eira. de uma casa. Eira, beira e tribeira. E tribeira. Quem era muito É. rico tinha três. Tinha 3. Então, olha só, né? Essas frases que icônicas que a gente ouve muito, né? Fulano não tem eira nem beira. O eira nem beira não tem casa, né? Ou seja, essa influência portuguesa, obviamente, muito forte e que traz e sempre trouxe essa questão da terra. Né? Então a gente fala muito sobre isso, né? Que ainda ter uma casa própria é o grande sonho do brasileiro. Sim. Tem uma influência cultural, mas vai além da cultura. É uma influência ancestral, Ancestral, né? exatamente. E realmente você trouxe essa questão dos antepassados de virem para o Brasil pós-guerra e tal, papapá, né? E é interessante quando a gente faz essa viagem às nossas raízes, né? Gente, é uma questão extremamente profunda. Extremamente profunda. Olha, e nós não combinamos isso, hein? Eu recomendo a quem tiver possibilidade de voltar a visitar as suas raízes ancestrais físicas, se for possível. Nós não combinamos, mas eu vou contar. Em junho do ano passado, eu fui fazer participar de um fórum de direito de família em Gramado. E era no Rio Grande do Sul. Eu não ia para o estado do Rio Grande do Sul fazia muito tempo. E aí eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, quer ir comigo e a gente vai ver onde a sua mãe nasceu? Porque ela nunca tinha ido e era um sonho antigo. Ela tava, eu nunca vou esquecer, ela estava cozinhando na cozinha, deu um pulinho assim, virou para mim: quero! E minha mãe é uma pessoa muito reservada, ela não acontece. E deu certo. Participei do fórum, ficamos 3 dias em Gramado, ela passeando. E aí depois nós fizemos uma road trip de garotas e fomos até a parte das missões, que é no oeste do estado. Nossa. Eu conheço. No oeste. E aí o que acontece? Um lado da família da minha mãe, o lado da avó materna da minha mãe, era imigrante polonesa e se radicou na cidade de Ijuí, que fica próximo, dentro da região das Missões mesmo. Ali, próximo de Santa Maria. Isso, exatamente, subindo ali um pouquinho. E aí a gente literalmente foi no bairro onde eles moraram, fomos visitar museus, o museu da região, fomos em outras cidades onde eles moravam, etc. e tal. E a conexão, e isso gozado, isso explicou para mim valores da minha mãe, que tinha adquirido da avó dela, que eu não tinha acesso. Ai, que fantástico. E aí isso conseguiu explicar
para mim, valores da minha mãe, que ela herdou e o que ela criou em decorrência de. E assim, foi esclarecedor de uma forma que eu não consigo produzir em palavras. Assim, o quão significativo para ela emocionalmente de ver da onde a família dela veio, o que foi construído, né? O que eles passaram, as histórias que eram verdades, né? As histórias que eram mentiras, o que realmente foi verdade, o que foi construído sobre, e explicou sobre ela. E você trouxe consequentemente, me explicou também. Isso é fantástico. Nossa! Você trouxe essa questão do Sul, né? E eu assisti um documentário a respeito, mas aí da vinda dos italianos, não era dos alemães. Mas eu acredito que deva ter sido tudo praticamente da mesma forma. Eles vieram para o Brasil e foi prometido para eles que eles trabalhariam em fazendas e tal. E quando eles chegaram aqui, mandaram a grande maioria para o Sul. Só que naquela época, o Sul não tinha fazendas estruturadas. Sim. Eles tiveram que abrir na picada. Caminho, e assim, ó, vai lá e monta uma colônia. Exatamente. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa... Foi traumático ao extremo. Porque o que acontece? Os poloneses, que no caso, essa mesma história, é exatamente o que você contou, igualzinho. Só que com os poloneses, um pouco diferente dos italianos, vieram muitos autônomos. Então, já vieram... como é que chama? Ferreiros, sapateiros, padeiros. A turma já tinha uma profissão. Não era só, não eram os lavradores, né? E o que acontece? Eles foram designados, as terras foram designadas, imagina uma Mata Atlântica fechada. Era aquilo. E o pessoal nunca tinha pego numa enxada. Então, não é que eles já chegaram, se instalaram numa casa e começaram a praticar o seu ofício como eles estavam fazendo na Europa. Exato. Não, eles ficavam armazenados em grandes galpões, as famílias todas dormiam juntas, etc e tal. Os homens saíam para o campo, abriam as fazendas na enxada, na faca, no facão. No facão. E tiveram que construir casa sem ter noção de como fazer isso, porque não era o ofício deles. Exatamente o que você falou. Exatamente. E a minha avó contava para minha mãe que falava assim que eles vieram enganados. E olha só, né? Outra coisa. Quantas mensagens você pegou. A quantidade de trauma que eles tinham. E a minha mãe, hoje, desculpa, estou falando abertamente da minha mãe, peço licença poética, mames, mas foi uma troca maravilhosa. O quanto de mágoa a minha mãe tem por uma vida que não é dela. Então, isso é muito interessante. E outra coisa que também ficou muito clara nesse documentário que eu assisti, né? O quanto eles sofreram pelo fato, principalmente os italianos, né? E acredito que os alemães também devem ter sofrido muito isso. Porque como a maioria veio, né? Pós Segunda Guerra Mundial, então eles chegaram aqui no Brasil e eles eram nazistas ou... como é que falava no italiano, nos italianos? Fascistas. Ou eles eram fascistas ou eles eram nazistas, mas eles não eram. Eles não eram, entendeu? Eles não comungavam dessa ideologia. Mas aqui eles eram tidos como isso. Então também eles sofreram uma segregação gigantesca. Demais. O pai da minha mãe era alemão. E ele veio para cá, ele veio antes da Segunda Guerra, minha mãe é de 44. Meu avô veio para cá, ele tinha 18, ele era seminarista e ele veio para passear. Só que gamou no Rio, ficou no Rio, não voltou. Continuou o seminário no Rio, depois do Rio ele veio para São Paulo. Mas exatamente o que você falou é verdade. Estava em plena Segunda Guerra, o meu avô não era nazista sob nenhuma hipótese. A discriminação e o cuidado e a forma como eles tinham que andar no bairro, de como eles tinham que fazer compras, foi muito complicado. Isso também gerou trauma. Sim. E a gente vai e volta na linha do tempo aqui. E aí, hoje, coisas que acontecem ou as missões que são dadas é para corrigir essa hierarquia toda ou não? É para seguir adiante
honrando ou suprindo Então, aquelas necessidades? Então, vou começar pela segunda parte. O que a gente considera honrar? E essa é eu quero deixar aqui bem claro que é o seguinte. Honrar não é aceitar. Não, E nem se submeter. Não, o honrar, ele pode, quando ele é feito de forma inconsciente, ou seja, você está repetindo o padrão sem pensar, é uma forma de você honrar a sua ancestralidade em um amor cego. Vamos gravar o amor cego, entre aspas. Uhum. Isso é muito forte, porque a gente faz isso de forma inconsciente repetidamente. E esse amor cego é amor. Só que ele é cego. Uhum. Ele é sem a consciência. Então, você repete o comportamento, por exemplo, de uma ruína financeira, Uhum. em honra a alguém que, por algum motivo, há algumas gerações anteriores, perdeu tudo. Por exemplo, uma hipótese totalmente plausível, que deve existir por aí. Eu não peguei, mas é totalmente crível. Uma pessoa que, por conta da Primeira ou da Segunda Guerra, deixou toda a sua fortuna na Europa e veio fugido para cá. Teve filhos aqui. A primeira geração consegue acumular fortuna. A segunda perde tudo. Uhum. A terceira acumula. A quarta perde. É muito comum. Porque a forma de você honrar é repetindo um comportamento daquela pessoa que você ama na sua ancestralidade. Isso com prosperidade tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Famílias que repetidamente têm falência. Uhum, nós pegamos já casos em que, Sim. assim, o avô tinha uma fazenda, perdeu. Aí o pai tinha um negócio. comércio, quebrou. Faliu. Aí ele já estava quebrando o negócio dele. Eu já assisti no início dos Porque meus pra ele, estudos, Padrão. no início dos meus estudos, uma das primeiras constelações que eu fui assistir era justamente de um senhor de meia idade, já devia ter bem uns 60 anos, sentou ao lado do facilitador chorando e falava assim: eu preciso entender porque eu só entro em empresa que fale. Uhum. No caso, ele não era o proprietário. Ele entrava, a empresa quebrava. Ele entrava, a empresa quebrava. Não lembro mais o desfecho, já faz muitos anos. Mas também é uma repetição de padrão relacionado à prosperidade. Sim. Por que será Sim. isso? Né? E essa questão de você honrar cegamente não acontece só no campo da prosperidade, acontece em vários outros campos. Relacionamento amoroso, a questão de trabalho propriamente dito, e por aí vai. São muitos e muitos exemplos, eu vou me perder neles. E o caminho é quebrar isso ou entender para ressignificar o seu Então, de agora em diante? é ressignificar. É ressignificar. Quando você ressignifica, você não precisa fazer igual. E aí, obviamente, você muda o comportamento e você muda o padrão. Essa é o cerne do que é constelação sistêmica. É você visualizar, identificar o fato inconsciente, usualmente repetível em vários ciclos, ou às vezes não. Às vezes é uma dor que paralisa a pessoa. Uma dor, eu digo assim, não é uma dor, pode até ser física, mas não necessariamente é física. Eu tô com uma angústia que não passa. Eu não sei o que fazer e fica se remoendo, geralmente no plexo cardíaco, né? Que fica aquele negócio e fica trabalhando e não sai do lugar. Então você consegue fazer a identificação daquela emoção, daquela questão inconsciente, amplia, vamos assim, você coloca uma lupa, você estuda ou você visualiza sobre várias óticas. Por exemplo, essa questão dessa pessoa que é louca por imóveis, que só faz investimento imobiliário. Uhum. Não dá para entender.
Ou seja, de acordo com a ancestralidade sim, dela e de perfeitamente. acordo com esse trauma de primeira infância, essa necessidade que ela precisa de locais físicos para se sentir segura. Sim. E aí você coloca essa pessoa diante disso, né? Diante desse cenário, vamos dizer assim. E você ressignifica isso. Olha, tudo bem, você vem de uma ancestralidade que sofreu demais. Mas nós estamos no Brasil, num país muito mais pacífico, que não tem histórias de guerra. Você tem uma prosperidade advinda do trabalho, você, sei lá, exerce a função tal, você tem as conexões X, Y, Z que te trazem abundância material. Você tá bem relacionada, você tem um casamento sólido, você tem um casamento próspero. Você pode fazer diferente a partir de agora. E isso não significa desonrar, só significa fazer diferente. E justamente fazendo diferente, você permite que aquela ancestralidade que sofreu seja reverenciada de uma forma muito mais leve, muito mais amorosa. E aí você então direciona o você fluxo da energia. Você retroalimenta isso. Isso, é isso. Se trata tudo. disso. Se trata de colocar a honra e o amor numa forma saudável e próspera. E olha só que legal que você trouxe, Clau. Só para pontuar, através do amor, É através do amor. né? É E eu sempre só sobre o só amor. sobre o amor. E é isso é fantástico, porque você consegue ressignificar gerações e gerações para trás e levar o amor que talvez aquelas pessoas naquele momento não conseguiram ter, né? De alguém. E olha que fantástico, né? O seu sucessor, não o seu antecessor, é que vai te dar o amor que você precisa para mudar a sua vida. E aí, Clau, só para a gente voltar aqui algumas coisas que você trouxe no início que eu acho que é importante para esclarecer para o pessoal. Você falou das 3 leis, Uhum. né? E Sim. até agora a gente falou muito da questão do honrar, Uhum. Sim, né? sim. Já linkando com a prosperidade. Uhum. Então, assim, só para a gente fazer um fechamento, na questão da prosperidade, o honrar... Uhum. Pode ser a ruína. Pode ser a ruína, tá? Exato. E aí, como eu equilibro isso, até usando talvez as outras leis? Uhum. Como é que é isso? Então, como a gente equilibra isso? Eu acho que é se colocando numa posição consciente. Eu acho que a consciência de onde você está, por que você está, por que você chegou naquele lugar, é que vai fazer com que você mude a direção. E tem a ver um pouco com gratidão, né? Estou aqui, sou grato a você, mas eu decido uma outra... Isso é quase uma fala sistêmica de cura, quase. Exato. Uma coisa que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, e eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar, que é o seguinte, uma das leis, como eu disse, é do pertencimento. Uhum. Então, o que é o pertencimento? O pertencimento é uma força. A lei diz que todos têm, dentro daquele grupo, direito de pertencer. Então, por exemplo, o pai, a mãe e 2 filhos, todos eles fazem parte deste grupo. Se um deles é excluído... Por uma separação, pode ser? Pode ser por uma separação, por exemplo. Se essa separação não foi feita de forma honrosa, a ancestralidade na sequência vai cobrar esse buraco que foi feito pela desonra, vamos dizer assim. De uma forma muito tênue, mas não é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar ao seguinte: nós, como seres pertencentes de grupo, muitas vezes renunciamos à prosperidade para continuar pertencendo àquele determinado grupo. Isso nós presenciamos muitas e muitas vezes nos nossos processos. Eu também já fiz isso muito. Então, uma frase que eu acho assim matadora: agora que você ficou rico, você não vai querer mais saber da gente. Isso é uma apunhalada
para quem se deixa pegar pela mensagem subliminar desta frase. Ou seja, para você continuar pertencendo àquele grupo, você tem que Abdicar da sua abdicar riqueza. da sua prosperidade? Aí é justo? Uhum. Não é justo. Mas o que as pessoas fazem? Exatamente isso, para continuar pertencendo àquele Sim. grupo. E não menospreze a força do grupo. Porque quanto mais eu estudo, mais eu fico embasbacada com a força que esse direito de pertencimento exerce sobre as pessoas. Nós, inclusive, eu me incluo nisso, precisamos ficar atentos reiteradamente com relação a isso. Isso que você falou é muito importante É muito e a gente forte. percebe isso muitas vezes em atendimentos que nós fazemos, tá? Ao ponto, muitas vezes, da pessoa esconder o que ela tem da própria família para que esta família não se sinta menosprezada, né? Então, olha só. Ou que ela não tem a obrigatoriedade de ter Que dividir ceder, ou compartilhar. Por outro lado, também, muitas e muitas pessoas que nós atendemos também apresentam um comportamento interessante dentro dessa questão do pertencimento. Elas se sentem responsáveis por carregar toda a família. Isso dá outro nas podcast, gente. costas. Isso dá outro podcast. Porque é o Isso seguinte. também é muito comum e entra dentro dessa lei do pertencimento. Na verdade, Também? ela está interligada com a hierarquia. Porque o que acontece? Também. Está interligada com a hierarquia. Vamos usar exatamente esse exemplo que você deu, que é clássico, né? É. Quem nunca não conhece alguém que leva a família toda nas costas? Então, vamos lá. Vou colocar uma hipótese. Papai e mamãe têm 3 filhos, tá? Aí o papai, vamos imaginar, o papai lavrador, a mãe professora primária, conseguiram colocar os 3 filhos na escola, as crianças se formaram, e os 3 foram a primeira geração de curso superior da família. Mamãe é normalista, né? Sim. Então, vamos dizer assim, que formou um pedagogo, um economista e um engenheiro. Não, eu estudei muito mais. Ó, veja bem, até a estrutura corporal, né? Eu estudei muito mais. Papai se aposentou, mamãe se aposentou. Um deles agora está apresentando algum sinal de precisa de cuidados físicos ou físicos, né? Mentais, enfim. Não, mas eu estudei mais, então eu sei tudo o que a família inteira tem que fazer. Todo mundo já conhece um galo de peito grande aí que sabe que é melhor para todo mundo. E por aí vai. E quando você vê, a família inteira está desestruturada. E por que isso? Porque ele se coloca num lugar acima do pai e da mãe. Então, o que fala a lei a hierarquia? É papai e mamãe aqui em cima, os dois um do lado do outro e os filhinhos embaixo. O fluxo do amor, ele é descendente, ele não volta. Essa é a forma saudável. Se alguém aqui de baixo resolve vir para uma posição acima do papai e da mamãe, vai dar chabu porque desestrutura tudo, inclusive a própria família dele. E eu arrisco a dizer que a parte do honrar também entra nisso, porque se a minha geração acima fez essa atitude de suprir toda a sua família, inclusive seus avós, então esse é o modelo que eu tenho que seguir, eu tenho que suprir meus pais. Você concorda, e aí desestrutura tudo. E aí vem de N gerações acima, a todo momento, o filho tomando o lugar do pai. Filho tomando o lugar do pai. Está completamente errado. E aí o que acontece? A questão da prosperidade é um reflexo só disso. Porque isso desestrutura de tal forma que relacionamentos amorosos tendem a não dar certo, filhos não vão respeitar pais, todo mundo se coloca numa posição de arrogante, de sabe tudo de tudo. E as brigas são inevitáveis, vai ter... Bom, enfim, é o início
de uma confusão que pode levar gerações até alguém parar para ver e falar assim, não, pera lá. Problema eu só tá aqui. sou filho. É. Essa postura de eu só sou filho é uma postura de humildade, de colocar... veja bem, veja como é significativo isso. Não é só a humildade de saber que você é menor hierarquicamente falando. Obviamente que o engenheiro estudou mais que o pai, que foi lavrador, e ok, Sim. ele tem mais conhecimento. Mas ele é filho daquele, ele tem que, mesmo ajudando financeiramente, ele tem que fazer isso numa condição de filho e não numa condição de pai do pai. Não é ditar regras, etc. e tal. É tomar atitudes que sejam necessárias, mas numa posição de humildade. E essa questão de humildade também pode ser vista sob a condição de você receber a ajuda dos seus pais quando você precisa. E isso também tem a ver com prosperidade. E você está falando isso, e até vale um detalhe que tem uma fala nossa na palestras, nos nossos processos, mas a gente não explicita um ponto que é a questão assim, o envolvimento da família nas questões financeiras, né? De falar sobre dinheiro com a família, envolvimento dos filhos. Envolvimento dos filhos é muito importante para participação e educação, mas não tomada de decisão. Mas não de colocar no mesmo nível que você. Sim. Né? O pai de família é que vai dar o direcionamento, vai colher opiniões, né? O sentimento de cada um, o desejo de cada um e traçar esse plano da família. Mas não invertendo o papel de filho, você filho decide. determina. Era isso que eu ia falar. Como é que filho agora decide onde família vai passar férias? Mas Desde quando? Mas infelizmente, hoje em dia, isso é muito comum. Ele opina. Não, né? desculpa, uma família de classe... Vamos ser bem realistas aqui. Uma família de classe B tem condição de ficar 2 semanas na Disney? Não. Só se fizer uma poupança muito bem programada por um tempo muito longevo. Não tem condição. E não tem pai que se endivida para realizar sonho de criança? Porque o filho quer. Mas Olha, o filho gente, quer. desculpa. Vamos, né? Vamos acender assim uma luzinha assim. Hello, luz amarela piscando aqui. Vamos encaixar essa hierarquia hereditária, pessoal. Né? Até porque é o seguinte, uma frase que eu gosto de usar é o seguinte: quem põe limite, ama. Você saber o seu limite e colocar o outro no lugar dele, amorosamente falando, né? Eu tô falando em relação de pai com relação ao filho. É um ato de amor, gente, porque se você não ensinar em casa, a vida vai vir ceivando a galope. Exatamente. E não vai ser gentil e amorosa como pai e mãe é. E não importa se esse filho é uma criança ou se esse filho é um adulto. Né? Ele tem que entender que ele é filho. Isso! Né? E ele tem sim que participar, ele tem que estar envolvido nas questões, no sentido de entender, de inclusive se sentir pertencente, de que ele pode dar uma opinião. Mas não ser o definidor, não ser ele que vai direcionar. Não cabe Eu ele. quero isso, eu faço assim. Então, Vocês pais, terão não que... deleguem a sua responsabilidade, né? E aí eu levo isso também para os negócios, para as empresas, né? Agora chegamos. Que eu adoro. Porque também tem muitos empresários, né? Ou chefes, líderes, né? Que para fugir da responsabilidade delega para aquele que não está preparado ou não está maduro ainda para aquela tomada de decisão. Eu vou puxar esse seu gancho para a relação família e empresa. Boa. Hoje, infelizmente, eu não tenho o número exato, eu sabia esse número de cor, mas eu não lembro, não me recordo exatamente agora. Mas muito mais de 50% a 60% das empresas nacionais são formadas por famílias, por núcleos familiares. Pequenos, médios e grandes empresas têm fundo familiar, né? E eu vou dizer para você que nessa vida toda, eu só vi o caso de uma família de uma indústria farmacêutica muito grande que montou a governança corporativa da empresa, respeitando
e separando a questão familiar da governança da indústria. empresa. E quando eu vi isso, me chamou muito a atenção, porque foi a exceção da exceção de tão bem estruturada que estava. Então, o que é o chamariz aqui que deveria ser dito? O sistema familiar, ele é composto de muitas pessoas que se relacionam com muitas outras pessoas, e ele é imagine que seja uma forma de átomo, o núcleo e os prótons. Vamos ter essa visualização assim. Imagina que então esse átomozinho aqui é a família. Quando você cria um sistema organizacional, ele também é composto de muitas pessoas com muitas conexões, inclusive as famílias internas de cada funcionário, de cada colaborador, acaba ficando tudo muito simbiótico. Então você tem isso. Você tem um entrelaçamento das relações familiares, vamos dizer, dos fundadores da alta administração, com a parte de governança e a parte, todo o relacionamento da indústria ou de qualquer negócio que seja. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que a empresa, quando ela é formada, ela tem uma função social, ela tem um fim específico nela. Da mesma forma que a família é constituída para perpetuar a vida, esse é o sentido que o Bert Hellinger usa, de a perpetuação da vida, a empresa, quando é formada, ela tem a questão de gerar a prosperidade para cada um dos seus indivíduos, gerar vida, além dela própria ser permanente no decorrer do tempo, se autoalimentar e ficar próspera. Então, o que acontece? Se você não tem esses dois sistemas muito bem separados, e eu já vi empresa ruir, porque esse sistema familiar contaminou aqui. Na verdade, eu já vi uma constelação onde uma sobrinha entrou, não era nem a família direta que foi a constituída da empresa, uma sobrinha do fundador da empresa entrou nessa empresa e desestruturou energeticamente essa empresa de tal forma que estava em vias de quebrar. Isso é muito interessante que você está trazendo. Porque é um espelho. Exatamente. E é esse ponto que eu ia confirmar, né? O entendimento. Que é espelhar essa... como eu posso chamar? Essa constelação familiar, essa constelação, essa desorganização familiar para a instituição organizacional. Isso, e foi exatamente o que ela fez. Ela entrou nessa empresa, desorganizou de tal forma que teve que parar, abrir, vamos dizer assim, abrir esse átomo, essa molécula em vários pedaços, identificar o causador. Aí quando foi identificado que o causador era essa sobrinha, na verdade, foi feita a constelação familiar da sobrinha dela e do tio. E aí voltou-se totalmente a questão, a dinâmica familiar, resolveu-se e aí conseguiu recuperar a empresa. Porque provavelmente ela trazia também alguma questão entre os pais, ou o pai ou a mãe, com esse tio. Ela foi a mensageira de socorro do sistema familiar, que precisou atuar na organizacional para curar a família. Veja como é interessante isso. Além do que, a própria empresa, tirando essas mesmas 3 leis, valem também para as organizações, só que elas têm alguns pequenos diferenciais. Mas da mesma forma que se faz constelação para a família, também se faz constelação para a organização. E funciona. Mas aí na visão da organização ou a visão individual de cada elemento? Da organização como um todo. Como um todo. Para justamente essa hierarquia de poderes e decisões. Exato, tem e responsabilidades dentro dessa organização. A questão do pertencimento, como a gente estava comentando antes de começar a gravar. O funcionário mais velho, vamos imaginar, está 50 anos trabalhando num chão de fábrica, né? Ele tem que ser reverenciado e tem que ter seu lugar de honra, tal qual o alto diretor ou a alta gestão tem. Porque apesar dele não ser alto hierarquicamente falando na
pirâmide, na pirâmide, assim. E financeiramente falando, E em termos financeiramente salariais. No tempo, ele ajudou a erguer a empresa. E olha só, quando a gente está falando disso, Cláudio, é importante que fique claro para o pessoal que a gente não está falando que ele tem que ser reverenciado no sentido ele tem que sentar, então ele vai ter que sentar na mesa da diretoria, numa reunião de conselho. Não, não é isso. No seu devido lugar. Ele tem que ser respeitado dentro dessa estrutura. Eu acho que o melhor termo seria reconhecido. Isso. Eu acho que fica melhor. É. Ele tem que ser reconhecido pelo seu esforço, Pela sua importância na construção daquela organização. Isso. Exatamente. Né? É uma questão de respeito. Eu acho que isso é muito legal, é muito importante. E parafraseando não, usando um termo, um exemplo inverso. A gente conhece muitos exemplos de de CFOs ou CEOs que entram em empresa justamente para fazer reestruturação. Né? Isso é muito comum no mercado, de forma corriqueira, assim. Então, o que acontece? O que seria uma postura sistêmica ideal desse CEO que está entrando para fazer uma reestruturação muito significativa? Ele tem que entender, vou usar eu acho que é um termo ilustrativo que adianta bastante. Ele tem que entender que a organização é como se fosse um trem que está correndo a 100 km por hora numa linha férrea. Então, o que acontece? Ele está chegando, ele vai pular na plataforma. Mas veja, ele vai pular na plataforma em uma coisa que já está em movimento. Em uma coisa que já está em movimento, que tem uma história antes dele chegar, que teve uma alta direção que já atuou antes dele. Então ele tem que fazer isso, sim, com a determinação pelo qual ele foi contratado, etc. e tal, mas com um respeito, com uma postura interna de humildade, de honrar aquilo que já veio antes. Aí o trabalho e não é perfeito. chegar com o pé na porta. Exatamente. Como muitos chegam. Muitos chegam. Clau, isso só me diz uma coisa. Se eu souber. Que o negócio é o seguinte, galera. É todo mundo estudar constelação sistêmica na faculdade de administração, de direito, de medicina, de economia, enfim. Se a gente trouxesse esse lado, né, de conhecimento que você está trazendo para as nossas vidas, para os nossos negócios, para o nosso casamento, que aliás é uma das coisas que eu quero perguntar, importantíssima, não podemos deixar de falar, somos o Casal Educação Financeira e eu acho que isso é muito importante, né? Como o casal, dentro da visão sistêmica, né? Como funciona essa questão do homem e da mulher dentro da família. E aí até que a gente coloca da importância desse autoconhecimento individualizado e conjugando isso no âmbito dessa nova família, desse casal, né? Mas não... E aí até puxando o que nós estávamos falando antes, e agora não só a necessidade, mas justamente como a gente trabalhar isso. Então vamos por partes. Primeiro lugar, papel homem e mulher dentro do relacionamento. Então, o que é combinado não sai caro. Então, a questão do homem e da mulher, quem ganha mais e os combinados de quem faz o que é combinado não sai caro. A questão que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que eu vou voltar um pouquinho antes do papel do homem e da mulher. De como é visto dentro de cada sistema familiar do marido e da mulher, a questão do papel do papel do homem e da mulher, porque a gente vai copiar papai e mamãe 99% do tempo. De como o papai e a mamãe gerenciam o dinheiro, que a gente vai copiar. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. É a nossa referência. É a nossa referência. Então, e uma outra coisa que a visão sistêmica, né, vamos dizer, a filosofia sistêmica, eu acho que é bem uma filosofia de vida mesmo. Como é que a filosofia sistêmica lida isso? Quando você está casando, o casamento saudável, estou falando de posições adultas, não estou falando de crianças
que se fingem de adultas e que casam para sair de casa ou por N outros Sim, interesses. sim. Vamos imaginar Feridas. duas pessoas, isso, vamos imaginar que são pessoas que não estão feridas, que estão saudáveis, emocionalmente falando, que se amam, então independe de sexo, que vão construir um relacionamento a dois. Como fazer isso dar certo? O mundo idílico perfeito seria você saber quem você é na sua integralidade. Como? Vamos trazer a questão da prosperidade. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade para você? Porque as visões podem ser diferentes. E tá tudo bem. O que é combinado, um cede daqui, o outro cede daqui, tá tudo certo. Vira-se de costas para o que a mamãe e o papai de cada lado faria, para você juntar com o seu parceiro e você criar a sua prosperidade e olhar para frente. Ou seja, você criar os seus Você criar os seus combinados, você identificar o que é prosperidade para vocês, o que é que vocês vão fazer com o dinheiro em dois. Isso eu endosso, acho que 100% do que vocês falam. Gente, o pessoal casa sem combinar o financeiro. Sim. comunicação. Aqui não pode falar palavrão por respeito a um podcast familiar, mas gente do céu, é enorme. Né? A gente não... E desculpa, a gente não é criado para isso. Então, vamos criar nossos filhos a partir deste momento. Sim. Tem-se que falar em dinheiro, sim, de como, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um casal, para você ver como isso é muito... O que é combinado e praticado por pessoas saudáveis é o que deve prevalecer. Estamos aqui na Avenida Paulista. Duas pessoas, homem e mulher, casados, que trabalham aqui no mercado financeiro, eles não vão ter a mesma percepção de vida de dois aventureiros que todo ano que estão planejando subir o Himalaia. Sim. O casal daqui vai querer ter cobertura, carro do ano, viajar para Nova York, viajar para Paris, gastar na Galeria Lafayette. Eles vão querer um outro tipo de vida daquele pessoal que de repente resolve nem ter casa própria. Porque eles acumulam tudo que eles ganham para viajar e conhecer o mundo. Tem alguém errado? Não. Mas a questão Tem estilos de vida estilos diferentes. Mas assim, o principal e o cerne da filosofia sistêmica que eu quero dizer é o seguinte: você tem que saber onde está a sua prosperidade, o que você entende por próspero, desconectar com o que você aprendeu para ver se aquilo faz sentido para você. Aí trazemos aquela posição de consciência daquilo que você faz e daquilo que você acredita, firma um combinado com o seu parceiro, com a sua parceira e faz a sua vida daí para frente. E ainda coloca um terceiro casal, que é o que um trabalha na Avenida Paulista no mercado financeiro e o outro tem o desejo de subir o Himalaia. Como fazer isso? Exato. Então não vai dar certo? Dá. É combinar o momento e a forma que cada um vai realizar a sua segurança, o seu desejo, né, o seu objetivo. Perfeito. Em determinado momento da vida. Perfeito. Desde que cada um deles olhe para seu papai e sua mamãe e fale: eu sou este, eu não sou mais este, eu não Isso. sou mais aquele que está reproduzindo, eu já sei quem eu sou. Isso. E eu gosto de subir Himalaia. E ok, eu já sei quem eu sou. E eu gosto da Galeria da Lafayette. Galeria Lafayette. E tá tudo certo. E de repente, né? A gente viaja para Paris, compra na Galeria Lafayette um ano e no outro ano vai para Vai Himalaia. na Galeria Lafayette e compra como é que chama, um saco de dormir para ir gastar. Olha só. Não, mas assim, frisando e falando muito sério, sempre com essa questão de respeito ao sistema. Sempre com essa questão do respeito ao sistema, para poder dar certo. Sim. E é uma questão, assim, o respeito, não preciso verbalizar, eu não preciso ir lá, beijar a mão, nada. É uma questão de postura interna. Fala assim, eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu estou aqui, mas eu sei que eu também posso fazer diferente. Conscientização. E é muito tranquilo, e é muito engraçado, porque quando você se coloca nesse local de respeito e em estado consciente, você vai ver que você não briga. Você não tem uma emoção negativa. A
aquece, dá um quentinho no coração, entendeu? É muito bom, muito bom. Recomendo a todos. E fica muito leve, né? A vida fica muito mais leve. Simplesmente pelo fato de você ser quem você é. E aí, falando de prosperidade, né? Independente de religião ou crenças, no todo, será que aquele que é o nosso todo, cada um na sua... Ele não quer que sejamos prósperos? Com certeza Poxa, quer. claro. Inclusive, tivemos um podcast aqui maravilhoso com o Bully Shark. Beijo, Bully Shark. Assistam esse episódio, porque ele trouxe uma visão bíblica a respeito do dinheiro totalmente diferente do que a grande maioria acha que é, né? E ele é teólogo, é psicanalista, é teólogo e neurocientista. Então, Adoro essa turma toda. Ele foi show o podcast e é exatamente isso, né? O que o nosso criador, não importa que nome você dê, se é o universo, se é grande arquiteto do universo, se é Deus, Alá, Buda, não sei, enfim, não importa. O que este ser maior quer de nós é que sejamos plenos, prósperos, felizes, amorosos. Enfim, que a gente viva na plenitude. E quem é próspero gera prosperidade. É um ciclo feliz. Se Exatamente. retroalimenta num lado positivo. Exatamente. E quando eu perguntei essa questão do casal, Cláudia, eu perguntei porque, assim, o que a gente percebe muitas vezes é que famílias se desestruturam, e eu acho que empresas também, isso acontece, muitas vezes porque as pessoas ocupam papéis que não lhes são devidos, né? Então, é aquela mulher no relacionamento que acaba saindo do seu lugar, do seu feminino, e aí depois a gente vai falar Isso é outro podcast. Esse é outro podcast pra gente falar dessa questão do sagrado feminino, mas abandonando esse feminino para ficar só vibrando na energia masculina. E que isso, por si só, também desestrutura tudo. toda esse sistema, porque o sistema funciona com energias complementares, né? Então, se eu tenho lá duas pessoas vibrando na mesma energia... Dá conflito, porque um fica brigando com o outro. Exatamente, né? Então, eu acho que isso que é bacana, mas isso vai ficar para um assunto num outro podcast. Gente, olha, foi fantástico, Cláudia. Voou o tempo, viu? Voou. E queria que você deixasse aqui... Deixa eu só te interromper, só de costume. Você faz isso. Porque assim, pessoal, vamos abrir nossa mente, né? Abrir nosso coração, deixar as nossas teimosias de lado, né? Para que a gente adquira a nossa paz, cada um de nós buscando a sua paz. Porque aqui não tem receita de bolo, é um olhar individualizado, né? Nós somos indivíduos e cada um de nós precisamos trabalhar, evoluir, amadurecer o nosso sentimento, nossa cadeia hierárquica, sim, né? Até porque teremos outras gerações depois da gente. Sim. Então, pessoal, vamos desenvolver, vamos aprender, somos eternos aprendizes. A graça da vida. Então, nós precisamos aprofundar. Aqui mesmo do nosso processo, eu já falei aqui quando a Paula Micai esteve conosco, quando a gente falou sobre astrologia, que a gente precisa aprofundar nossos processos, nossas mentorias. E a Cláudia aqui também abrindo vários caminhos que, poxa, a gente dá a letra, mas a gente pode contribuir muito mais. Não, quem anda juntos, somando, a gente distribui mais, né? Então, pessoal, se permitam. E tá aqui a Cláudia Plenter. Aí vamos deixar você à vontade para falar seus canais, do pessoal te contatar, seja como advogada, falar do projeto Isis e como consteladora sistêmica e agradeço. Tudo. O canal é seu. Pessoal. Tá. Meu nome é Cláudia Plenter.
Eu sou facilitadora de constelação sistêmica, sou advogada e sou economista. E por conta de uma força universal, eu criei o projeto ISIS, que trata do trabalho da espiritualidade feminina, através de um processo de autoconhecimento e fazendo essa devolutiva para o mundo. Ela, sabendo quem ela é, ela interage melhor com todas as outras pessoas. E porque eu acredito que a espiritualidade é aquilo que a gente faz no dia a dia, não é um culto cego dentro de um templo. É como a gente trata o nosso vizinho, o nosso parceiro e a si próprio. Então, fiquem à vontade para me contatar nas redes sociais. Basicamente, eu só estou usando o Instagram. Então, @ClaudiaPlenter, tudo junto, minúsculo, ou @Projeto Isis Real. Show. Show, Clau. E assim... E que com toda essa jornada, a gente sempre traz um livro que nós participamos desse projeto, onde 30 Você pessoas... não ganhou ainda. 30 pessoas escreveram, né, compartilharam, na verdade, sua jornada. E aí, Que bárbaro. compartilhando o seu legado, né? O legado que cada um está deixando para o universo. Nós fazemos parte de um deles. Então, a gente vai te presentear e que Muito obrigada. seja Vou colocar aqui. ainda mais motivador para você continuar. dedicatória. Não tem. Isso será feito aqui nos bastidores. Ah, então com tá bom. certeza. Mas, Tá bom, muito obrigada. Que delícia. mas que Isso que toda você essa jornada, e que todo esse legado que você está contribuindo para o universo. Nossa, profundo isso. Obrigada. É, Fazer chorar. mas é muita gratidão, Obrigada. Cláudia, vou ter você aqui, sabe por quê? Porque e gratidão ao universo por ter permitido que eu e o Mário a gente se conectasse nas nossas vidas pessoais e como parceiros, né, de missão. Por quê? Porque o que eu tenho percebido ao longo de todas as gravações que a gente tem feito aqui, né? Que o universo vai trazendo pessoas para que a gente possa nos conectar como a gente fez aqui hoje, como a gente fez com outras pessoas que tiveram aqui com a gente. É um fato. E que a gente consiga cada vez mais engrandecer tudo que a gente pode oferecer, Para outro. né? Para o outro. É Né? isso. Tudo que a gente pode doar, tudo que a gente pode... E quando eu falo de doar, é doar de amor, doar de conhecimento, doar de... né? E assim, e é interessante porque isso só cresce, né? É como se fosse um fermentinho. É a corrente do bem na sua essência. Exatamente. À medida que a gente vai... E é muito engraçado, né? Cada grau, pelo menos eu sinto isso, cada grau de consciência que a gente vai galgando, mais e mais outras pessoas com essa mesma energia vai chegando, e aquelas que ainda não nos conseguem acompanhar vão ficando para experimentar no seu tempo certo, se também essa elevação de consciência e crescer Exatamente. depois. Sim. E tudo bem. E tudo eu certo. quero deixar aqui um convite para que no próximo podcast você venha com o Paulo. Ah, Maria. E Ai, aí vai ser muito vai bom. ser muito bom, vai ser muito bom. Eu não vou dar spoiler do que nós vamos falar aqui, mas assim, vai ser muito legal tê-los com a gente aqui Vai no ser nosso um prazer. podcast. Com certeza. E você está intimada a voltar outras vezes para a gente poder aprofundar mais, talvez, um pouco esse enfoque dos negócios ou dos relacionamentos dentro da constelação sistêmica Do feminino. e do feminino, né? Posso dar uma sugestão? Toda. Coloca uma caixinha e vê o que o pessoal mais quer. É isso aí, Fechou. pessoal. Fechou. Porque aí Então, direciona o papo, fica mais fácil. É isso aí. Maravilha. Ótimo. Então, assim, Clau, realmente... Gente, foi show. Gratidão, muito muita obrigada. gratidão mesmo por Foi você muito ter estado gostoso. aqui, por esse bate-papo que foi tão gostoso. Olha, a gente passou e a gente nem sentiu. Eu quero só ver ele cortar depois. E assim, e para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada. Nossa gratidão mesmo por ter estado aqui. E se você quiser nos contatar, se você tiver perguntas, tanto para a gente, Casal Educação Financeira, quanto para Cláudia, fiquem à vontade e esperamos vocês
no nosso próximo episódio. Além disso, se gostou, compartilha. Compartilha. Conhecimento a gente tem que compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente acrescenta para o mundo. Tchau, pessoal. Casal Educação Financeira. Beijo, obrigada.